Graça e paz, amadas, é com alegria no coração e grata a Deus, né, por poder viver este momento e compartilhar com as irmãs esse tema tão interessante que a revista da União Feminina traz para nós nesse trimestre, que é a hospitalidade, a virtude esquecida, um tema tão atual. Então, estou grata a Deus e grata também à irmã Janilda pelo carinho do convite. Eu convido, então, as amadas a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, do Evangelho Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler, então, a partir do versículo 1. Abre a sua Bíblia, se você estiver com ela aí facilmente, e vamos, então, ler juntas esse texto. A palavra de Deus diz assim: aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Bom, então, vamos abrir aqui isso, para as irmãs acompanharem, então, o nosso estudo. A hospitalidade, como eu disse, virtude esquecida. O nosso tema, né? Será que a hospitalidade realmente é uma virtude esquecida? Você tem praticado hospitalidade? Como que é isso na sua vida, na sua família? Você se considera uma pessoa hospitaleira? Ou, na sua opinião, a hospitalidade é algo que não tem muita importância? Como que isso funciona para você? É interessante a gente pensar nisso, né? E é justamente sobre esse tema que nós gostaríamos de pensar um pouquinho, de compartilhar nessa tarde. E a primeira pergunta que vem é: o que é hospitalidade? Não é verdade? É interessante a gente entender o que é hospitalidade. E quando a gente pensa em hospitalidade, normalmente a gente pensa em hospedar alguém em casa, ou hospedar alguém num bom hotel, ou numa pensão, ou numa hospedaria, mas a hospitalidade, irmãos, vai muito mais além do que isso. E nós vamos ver no decorrer desse estudo que a hospitalidade, inclusive quem nos ensinou isso foi Jesus, vai muito além disso. Então, você vai demonstrar cordialidade sempre, quando você pensa em hospitalidade, né? Simpatia, é algo muito interessante, né? Algo que conquista, é algo que deixa a pessoa assim à vontade, prontidão, aquela disposição, aquela forma de interagir, com um sorriso, né, no rosto, com afetividade, com alegria, né, com prazer, realmente demonstrando e mostrando generosidade. Generosidade é algo que sai do nosso coração. É um sentimento muito agradável, muito envolvente, que expressa acolhimento, né? Você está acolhendo ali aquela pessoa, aquela situação, aquela circunstância, ou muitas pessoas, né? Enfim. Então, nós vamos ver que a hospitalidade ela é uma expressão de amor. Ela expressa todos esses adjetivos que nós colocamos aqui e muito mais. Então, é uma expressão realmente de amor importante. E a hospitalidade, ela é bíblica. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos instrui. Como que é? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Então, é na Bíblia que nós vamos basear tudo para as nossas ações, né, para as nossas atitudes, é baseada na Bíblia. E nós vamos ver, então, que lá no Antigo Testamento, a Bíblia é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a hospitalidade se apresenta mais como um dever, né? E era também uma virtude. As pessoas tinham muito prazer, e você vai ver várias histórias na Bíblia que as pessoas realmente se sentiam
lisonjeadas, alegres em receber, porque era uma forma de relacionamento social que eles tinham. Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Facebook, eles não tinham YouTube. Então, o relacionamento social que eles tinham era justamente esse, das pessoas estarem nas casas uma das outras. Então, eles tinham isso como virtude, e era um dever, e faziam isso com muita alegria. Era uma maneira também de demonstrar amor ao próximo. E é interessante que esse dever aí, ele se apresenta como tríplice, né? Era o dever, mas era dar, receber e retribuir. Então, a pessoa tinha esse sentimento, ela era recebida, mas depois também ela recebia, da mesma forma, ela retribuía, né? Essa hospitalidade. Então, era uma forma de demonstrar amor ao próximo. Aí nós vamos ver também que no Antigo Testamento nós tivemos pessoas que hospedaram anjos e não sabiam que eram anjos. Foi o caso de Ló, lembra? Que aqueles anjos foram lá alertá-los para sair o mais rápido que pudesse da cidade. Então, Ló não sabia que aqueles eram anjos, né? E ele hospedou eles da melhor maneira que ele pôde na casa dele. Então, é interessante isso. Aí, o que acontece? Vem o Novo Testamento com a pessoa de Jesus. Gente, e muda, e dá uma amplitude imensa para essa hospitalidade, né? Jesus conclama a hospitalidade se abrindo permanentemente ao outro, né? Todas as pessoas, independente de quem era, trazendo uma mensagem que a salvação não era apenas para o povo escolhido, mas era para todos. Olha que interessante, é uma forma de hospitalidade. O coração de Jesus podia hospedar, podia acolher todos, tinha amor para todos, né? E algo que causava surpresa nas pessoas, seus contemporâneos, era justamente quando Jesus procurava estabelecer vínculos, né, com esses menosprezados, rejeitados, né, pelos judeus. Quem eram eles? Os leprosos, os estrangeiros, né, especialmente os samaritanos, que eram arqui-inimigo deles, e os pecadores. Os judeus, então, tinham muita dificuldade de entender essa atitude de Jesus. E ao se relacionar com o outro, que não era judeus, Jesus buscava justamente demonstrar que esse outro devia ser acolhido e até mesmo amado pelos judeus. Era muito para a cabeça dos judeus, né, da época. Mas Jesus demonstrou isso o tempo todo. E Jesus se aproximou tanto, amadas, do outro, que ele se coloca como igual. Ele sente na pele o que aquelas pessoas sentiam. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão lembradas quando Jesus nasceu? Ele não encontrou nenhuma, os seus pais não encontraram nenhuma estrebaria, para que, nenhuma hospedaria, para que ele pudesse ficar hospedado dignamente. Mas ele foi justamente para um lugar que ninguém iria normalmente, a estrebaria, né? Então, no ministério de Jesus, nós vamos notar que todos têm lugar para repousar, todos têm lugar para estar com Jesus, para receber as suas palavras de sabedoria, de amor, de acolhimento, né? De aceitação. Isso fez toda a diferença. Foi algo que realmente inovou. Jesus quebrou muitos paradigmas agindo assim, valorizando aqueles que eram desvalorizados, se aproximando daqueles que ninguém queria aproximar, temiam. E Jesus, então, foi na contramão de tudo isso, né? Demonstrando um amor muito grande, que é o amor de Deus, o amor perfeito, o amor ágape. Ele nos ama. Nós o amamos porque ele escolheu nos amar primeiro. E ele nos ama porque ele escolheu nos amar. Esse é o amor de Deus para conosco. Mas ainda no Novo Testamento, a igreja primitiva também deu uma demonstração muito grande de hospitalidade, né? Ela vivia tudo ali numa extrema comunhão. Repartiam tudo entre eles, eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, enfim.
Todas as pessoas que faziam parte daquela comunidade da igreja primitiva era assistida por ela. Então, isso também é hospitalidade. E aí vem aquela pergunta, né, que não quer calar. Quando devemos exercer a hospitalidade? E a palavra de Deus nos responde. Em Gálatas 6:10, Paulo nos diz assim: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vivemos momentos difíceis, né? Temos muitas pessoas que estão carentes, que estão sofrendo, até às vezes sem um alimento para ter, para comer, para dar aos filhos. Então, muitos têm se levantado, fazendo campanhas para arrecadar cestas de alimentos. É um momento que, se você tiver oportunidade, se você tem oportunidade de ajudar, faça o bem, ajude. Né? Aí a palavra de Deus nos diz, mas principalmente aos da família da fé. Nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, congregações onde convivemos, tem pessoas que precisam, que necessitam, e é um momento de você e eu, de nós, ajudarmos. Mas existe impedimento para a hospitalidade? Será que há algo que impede a hospitalidade, que dificulta, que nos leva a olhar a hospitalidade com uma certa desconfiança ou alguma coisa assim? Sim, há muitos. Eu enumerei alguns aqui, mas há outros diversos sem ser esse. Eu disse que o individualismo, ele ajuda, né? Ele impede a hospitalidade, porque a pessoa individualista, ela está preocupada com ela mesma, com tudo que é relacionado a ela ou do seu interesse. Ela não está preocupada com o outro, né? Ou a necessidade do outro não alcança o seu coração. A falta de interesse. Então, uma pessoa não tem nem interesse, ela não quer nem saber, ela está naquela redoma ali, vivendo a sua vidinha, ela tem sua comidinha, ela tem sua casa, ela tem sua renda, ela não está preocupada com o outro. Então, essa falta de interesse, isso também impede a hospitalidade, o egoísmo, né? Pessoa extremamente egoísta, ela só olha, a gente fala que para o umbigo dela, né? Ela só se vê, é só ela, para mim, eu, tudo dela é nesse sentido. Então, o egoísmo, ele realmente impede, ele se coloca aí como vamos supor, algo que atrapalha a hospitalidade, né? A falta de fé. Porque se nós vamos ajudar alguém, vamos pensar, mas se eu der para ele, eu não vou ter, ou se eu der para ele, vai faltar para mim, ou se eu fizer essa doação, ou fizer uma oferta maior, isso vai atrapalhar a minha receita. Não, nós temos que ter fé. Quem nos sustenta é o Senhor, é Deus. E quando nós abrimos nosso coração para ajudar o nosso irmão, isso agrada muito a Deus, com certeza. Demonstrando, a Bíblia diz, né, que nós temos que amar a Deus acima de tudo, amar a nós e como amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que demonstrar esse amor. E quando nós demonstramos esse amor, nós, com certeza, estamos agradando a Deus. E o último que eu relacionei aqui, que é o medo. O medo em todos os sentidos. O medo de se envolver, o medo da intimidade, o medo de criar dependência. Eu destaquei intimidade porque na intimidade as nossas máscaras caem, como eu estou agora, sem máscara, né? Então, quando você está fora da intimidade, você pode mascarar algumas coisas. As pessoas muitas vezes não vão ver você como você realmente é. Mas quando você está na intimidade, aí sim, a sua máscara pode cair, e aí sim as pessoas vão ver você como realmente você é. Mas eu disse lá no início que existem variadas formas de hospitalidade, lembra? E realmente, quando a gente pensa em hospitalidade, normalmente a gente pensa só no primeiro item que eu destaquei aqui, né? Receber no lar. Mas não é só receber no lar. Receber no lar é um deles, é uma alegria, é um prazer muito grande, né? Há casas que são muito receptivas. A gente chega, tem aquele ar de receptividade, né? Gostoso, a gente se sente à vontade naquela casa, e há outras que nem tanto, né? A gente parece estar pisando assim em ovos. Então, isso é receber no lar. Agora,
Você pode ser também, você pode exercer a hospitalidade convidando alguém para comer um café da manhã, um almoço, um jantar gostoso, um lanche da tarde. É uma forma de hospitalidade, onde vocês vão conversar, trocar ideias, né? Você vai estar com a pessoa um pouquinho, né? Nesses momentos, ou passar um final de semana. E aqui a gente lembra muito dos nossos queridos, né? Os idosos, muitas vezes sozinhos agora, nessa situação de pandemia, completamente isolados, né? Por conta do distanciamento social para protegê-los. Então, se você tem a oportunidade de passar um fim de semana ou trazê-los para passar um fim de semana, alguns moram em algumas casas, né? Já a família já coloca na casa muitas vezes porque tem dificuldade para cuidar, então paga alguém para cuidar. Então, se você tem essa oportunidade, aproveite, como a Bíblia falou, não deixe passar a oportunidade. Levar um agrado, como isso é gostoso, né? Como é bom a gente receber um agrado, receber um bolo, alguém igual eu trouxe esse bolo, eu fiz pensando em você, trouxe aqui para você saborear biscoito, tanta coisa legal que a gente pode fazer, né? Pode levar para agradar a pessoa, não só coisas de comer, mas eu citei comida porque realmente é o mais fácil geral, mas pode ser coisas específicas, alguma coisa que alguém queria muito e você ficou sabendo, e você então quer dar de presente, aí a criatividade vai rolar solta, né? Vai depender muito. Dar atenção, conversar e ouvir. Mas nós nunca precisamos tanto de atenção como agora. Vivemos num mundo onde você vai, tem aglomeração, muita aglomeração de pessoas, mas as pessoas estão muito sós. Né? Elas estão precisando de um ouvido, alguém para ouvir. E quando eu digo ouvir, é você sentar, olhar nos olhos, prestar atenção no que a pessoa está falando, dar sequência na conversa da pessoa, não ficar entrando com outros assuntos, mas realmente ouvir, emprestar o ouvido para aquela pessoa. Isso é uma forma de hospitalidade. Missões, quando a gente pensa em missões, né? Geralmente a gente fala para orar, contribuir e dar. Mas existem muitas maneiras de você exercer a hospitalidade através de missões. Através dessas maneiras que eu falei, você pode escrever uma cartinha para os missionários, né, para saber como eles estão, pedir notícias, né, deles lá. Você pode fazer eventos na igreja para arrecadar alguma coisa para dar para esses missionários, ou dinheiro. Você pode, então, fazer múltiplas ações aí em torno de missões para abençoar. Nós temos missionários locais, estadual, nacional e mundial. Então, nós temos missões em todos os âmbitos. E Deus pode, então, te usar, né, para você abençoar os nossos missionários, essas frentes missionárias, onde quer que elas existam. Muitas vezes a igreja até lota um ônibus e vai para a Amazônia ou para alguns lugares ribeirinhos, favelas. Isso tudo, irmãos, é hospitalidade. Você está hospedando essas pessoas no seu coração, né? E, por último, eu coloquei aqui atividades sociais da igreja. Porque a igreja, às vezes, desenvolve, sim, muitas atividades sociais. E nós podemos envolver com a terceira idade, com os surdos, com as pessoas que se dispõem a ajudar mulheres grávidas, fazendo enxovalzinho, né, para elas, pessoas que ajudam também a ensinar alguns trabalhos manuais para a pessoa ter renda. Enfim, tem uma infinidade de atividades sociais que a igreja pode fazer e você pode participar da ideia. Então, a hospitalidade, como nós vimos aqui, ela continua sendo uma virtude. E Jesus demonstrou isso para nós o tempo todo enquanto ele esteve aqui. Porque a hospitalidade fortalece os nossos relacionamentos e cria vínculos. Quando eu vou na sua igreja e sou bem recebida, quando eu vou na sua MCM e sou bem recebida, aquilo fica guardado, marca
o meu coração. Então, assim como uma pessoa que nunca foi, vai, é bem recebida, alguém fica dando atenção e mostrando as coisas, e ela se sente à vontade no meio, é também formas de exercer a hospitalidade. Então, Jesus, como eu falei, foi o nosso maior exemplo de hospitalidade. Se nós fôssemos citar aqui, né, as maneiras, muitos milagres que ele operou, a maneira carinhosa como ele se aproximava, ouvia, falava, sentia, chorava, como ele chorou, né? Sentiu na pele a nossa dor. Então, Jesus foi a pessoa que sempre, enquanto homem aqui, demonstrou essa hospitalidade. E nós devemos, segundo a palavra de Deus, nós vamos ler aqui, sermos imitadores de Jesus, de nosso Deus, né? O que diz aqui? Paulo fala em Efésios 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, 1 e 2. Então, fica a palavra de desafio para você, praticar a hospitalidade. Existem muitas maneiras de praticar a hospitalidade. E isso vai depender de você, de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração que ama servir ao Senhor, de um coração disposto, de um coração que sempre gosta de servir a Deus. Que Ele te abençoe, te capacite e te estimule pela fé a cada dia praticar a hospitalidade. Um beijo no seu coração.